Vamos lá. Chegamos, irmãos, ao segundo episódio da série de mensagens Orações Perigosas. A gente está falando sobre oração esse mês e o nosso desejo não é simplesmente chegar aqui e falar, olha, você tem que orar mais. Olha, como você faz para orar melhor? Não, não é isso. A nossa ideia aqui é a gente conseguir subir de nível na nossa oração. Porque, como eu falei semana passada, a impressão é que na maior parte do tempo a gente ora as mesmas coisas. Então, a gente ora, Senhor, abençoe a minha família, Senhor, abençoe esse alimento, Senhor, abençoe essa viagem. Quando, na verdade, Deus está nos chamando para um novo nível na oração. Orações mais perigosas. A oração da semana passada foi, sonda-me. Quando nós dissemos para o Senhor, Senhor, olha para dentro de nós e encontra verdade, encontra sinceridade dentro do nosso coração. Foi a oração onde a gente disse, quando a gente está triste, a gente diz para o Senhor que a gente está triste. Quando a gente está com raiva, com inveja, a gente vai dizendo para o Senhor aquilo que a gente sente de verdade. Porque a gente aprendeu que Deus nunca se ofendeu diante de um coração sincero. Mas Deus sempre se ofende com o coração hipócrita. Um coração verdadeiro diante de Deus não assusta ele em nada. Agora, um coração hipócrita que diz com a boca algo, mas sente outra coisa, esse coração de fato ofende o Senhor. Hoje, a segunda oração perigosa dessa série é essa aqui. É o molda-me. E essa, sem dúvidas, é uma das orações mais perigosas que a gente pode fazer. Porque na prática, se semana passada nós dissemos, Senhor, nós abrimos o coração para o Senhor poder sondar tudo que nós somos. Agora nós vamos orar dizendo, Senhor, o Senhor tem liberdade para mexer naquilo que o Senhor quiser mexer. A grande questão, irmãos, é que eu tenho a impressão de que a maioria de nós quer as bênçãos do Senhor. Nós queremos o avanço que Deus pode nos dar. Nós queremos a saúde que Deus pode dar. Nós queremos a prosperidade que Deus pode dar. Mas dificilmente nós queremos viver o processo para chegar lá. E sobre esse assunto há um texto muito especial, um texto clássico, que eu quero trabalhar com vocês hoje, que está lá em Jeremias, capítulo 18. Jeremias, capítulo 18. A partir do primeiro versículo. Jeremias 18, 1. Se você não trouxe sua Bíblia, esse texto vai ser transmitido aqui no telão. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo, ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Até aqui. Irmãos, Jeremias ele é conhecido dentro da teologia como o profeta das lágrimas ou o profeta chorão. Isso porque a escrita de Jeremias e a vida dele revelam que ele era um homem muito sensível à voz de Deus e sensível às atividades do povo. E não só por isso, mas também o Jeremias é aquele cara que está carregando no peso, não o pecado, né? Está carregando nos ombros o peso de uma nação que havia intencionalmente se distanciado de Deus. O Jeremias está vendo com os próprios olhos a falta de fé, a dureza de coração, a idolatria fazendo parte da caminhada do povo. E justamente nesse cenário de declínio espiritual, de crise espiritual, que Deus vai fazer um chamado muito específico para Jeremias, que é o texto que a gente leu, olha só. Essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Quando Jeremias desce à casa do oleiro, ele vê uma cena simples, mas muito poderosa. Ele vê um oleiro, e eu trouxe uma foto aqui para mostrar para vocês,
o que era esse cara, o que ele fazia na época. O oleiro trabalhava na olaria e era ele que, de maneira artesanal, mexia com o barro até criar, seja um pote, seja algum tipo de utensílio. A figura do oleiro nessa época é uma figura muito comum e muito familiar para todos, porque eles usavam esse tipo de pote, esse tipo de vaso, para guardar tudo que eles tinham. Não sei se você sabe, mas nessa época, Natan, não tinha Tupperware. Aquela que você emprestava, não pode emprestar. Irmão, você quer arrumar confusão, é emprestar Tupperware. Se você emprestar, já sabe que não vai voltar do jeito que você imaginava. Não tinha Tupperware. E agora eles precisavam guardar comida, guardar azeite, guardar água. Então, o oleiro era o responsável por preparar esses lugares. O oleiro era aquele que todo dia pegava o barro, amassava, girava na roda. Sabe o que é? Então ele pisava numa parte, a roda ia girando para que o vaso fosse sendo construído. Por isso, quando Deus precisa transmitir uma mensagem para o povo, de uma maneira que o povo conseguisse compreender de imediato, ele fala: Jeremias, desce lá na casa do oleiro, porque a mensagem que eu tenho para você vai fazer sentido lá. E aí todo mundo que ouviu compreendia imediatamente. O que Deus está dizendo, assim como o barro está na mão do oleiro, e é o oleiro quem decide qual forma vai dar o barro, assim também nós estamos na mão de Deus. Cada movimento que Deus faz, cada pressionada que Deus faz, cada gesto do oleiro é intencional, é cuidadoso, porque ele não está só criando qualquer objeto, ele está dando forma ao barro, ele está dando forma a algo que é material, mas que não tem forma nenhuma. E até aqui está tudo bem, muito bonito, o oleiro dando forma ao barro. Mas num ponto da história, algo dá errado. Olha só o que o texto diz. O vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. Quer dizer, no meio do processo do oleiro, o vaso se quebrou na mão do oleiro. A gente não sabe, o texto não explica exatamente o que aconteceu, mas a gente pode ser inteligente para tentar imaginar. Talvez o barro tivesse fraco, talvez tivesse muitas impurezas, talvez a roda girou muito rápido, talvez o tempo no fogo não foi o suficiente. A verdade é que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Só que é exatamente aí, quando o vaso quebrou, que algo maravilhoso aconteceu. Olha só, quando quebrou, ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Ou seja, apesar do processo não ter saído como ele esperava, apesar das coisas não terem caminhado de acordo com a vontade do oleiro, o oleiro não joga o barro fora. Ele não desiste, ele também não se desespera. É interessante, irmãos, que não tem uma frustração do oleiro, dizendo assim: pô, eu não acredito, esse varro aqui, varro. Hoje está difícil, irmãos. Estou me concentrando em muitas coisas. Esse barro é de má qualidade. Então, eu vou jogar fora. Pô, não acredito. Que barro ruim, meu. Não, olha, frustrou. Não tem frustração por parte do oleiro. Ele simplesmente, talvez, limpa a mão, respira fundo e começa de novo. E aquilo que antes parecia trabalho perdido, porque quebrou, porque se rompeu, agora é transformado em algo novo, belo e funcional. É nesse momento que Deus fala com Jeremias, em outras palavras: Jeremias, você viu a capacidade do oleiro de dar um jeito naquilo que se quebrou? Jeremias, você viu como o oleiro consegue resolver um problema que parece muito grave de um jeito simples? Jeremias, será que eu não posso fazer com vocês exatamente como o oleiro fez com aquele barro? Irmãos, essa é uma das perguntas do Senhor para nós hoje. Será que tem alguma história difícil demais para o Senhor poder resolver? Será que tem alguma rachadura grande demais que o Senhor não consiga dar um jeito? E é exatamente esse o ponto central desse sermão, irmãos. Porque em Jeremias a gente vai descobrir pelo menos duas verdades especiais. Se a gente tiver coragem de fazer essa oração, molda-me, dizendo: Senhor, pode tocar.
O Senhor já sondou. Agora pode mexer. Mexe na minha personalidade, mexe no meu temperamento, mexe aquilo que está escondido. A gente vai experimentar algumas realidades. Primeira realidade, a gente vai descobrir que Deus não nos descarta quando nós quebramos em suas mãos. Deus não nos descarta quando nós quebramos em suas mãos. Existe algo muito poderoso no texto que a gente leu. O texto diz que o vaso de barro que ele estava formando quebrou nas suas mãos. Percebe, irmãos, não é que o vaso quebrou quando saiu da igreja. Não é que o vaso quebrou quando saiu da mão do oleiro. Não, quebrou também, porque se desviou, né? Como não ia quebrar? Quebrou, mas foi se aventurar mundo afora aí. Não, o texto diz que o vaso quebrou nas mãos do oleiro. Isso é muito poderoso, porque às vezes muitos de nós criamos a consciência equivocada de que o fato de estarmos nas mãos de Deus vai nos isentar de quebrar. Isso é mentira. Senão a gente vai pensar que quem está dentro da igreja não passa por problema. Não, quem está dentro da igreja não tem depressão. Como vai quebrar dentro da igreja? Como vai quebrar? Se quebrou é falta de fé. Mentira! Desde a semana passada a gente está falando aqui sobre a vida real. E na vida real, espiritualmente falando também, quantas vezes dentro da igreja, mesmo lutando para fazer as coisas do jeito certo, também há momentos que a gente servindo, orando, lendo a Bíblia, fazendo tudo, parece que a vida vai se despedaçando também. Alguém aqui nunca viveu isso? Você está dentro da igreja e o casamento trinca. Você está dentro da igreja e a vida financeira trinca. Você está dentro da igreja, está servindo a Jesus e o coração que antes era tão animado, de repente começa a esfriar. O primeiro amor parece que começa a ir embora. Isso faz parte da vida real. Isso nos ensina algo muito importante, que eu já disse isso aqui outras vezes. Caminhar com Jesus não nos isenta de passarmos por dias difíceis. Existem falsas teologias aí fora, querendo dizer para você que uma vida com Jesus é uma vida Hakuna Matata. Já viu o que é a vida Hakuna Matata? É uma vida sem problemas. Aí você sai, Hakuna Matata, isso é viver e aprender. Não, porque eu estou na igreja agora, Deus me protege. Não vou passar por problema, não vou ter depressão, não vou ter ansiedade, não vou perder o emprego. Vai sim. Faz parte da caminhada. E aí a gente passa, sem querer, a dar ouvidos para esse tipo de teologia que diz para as pessoas, não, você é mais que vencedor. A gente é mesmo. Tudo você pode naquele que te fortalece. Mas qual que é o texto que antecede o tudo que posso naquele que me fortalece? É o Paulo falando, eu sei ter muito, sei ter pouco, sei passar por abundância, sei passar por escassez, sei ficar enfermo, sei não ter o que comer. Aí sim eu posso dizer que eu posso todas as coisas daquele que me fortalece. Quem está entendendo, diga amém. Porque senão a gente fica nessa ideia de que Deus só tem dia bom pra gente, mas tem dia que na mão de Deus a gente quebra também. A boa notícia é que quando o vaso se quebra na mão certa, não é o fim. Porque uma coisa é quebrar na mão errada. Uma coisa é quebrar longe da mão de Deus. Mas quando a gente quebra na mão certa, é o começo de uma nova forma. Porque o oleiro não se desespera com o barro que se racha. Ele simplesmente limpa a mão, respira fundo e diz, e talvez essa é a palavra do Senhor para você, e eu posso começar tudo de novo. Pastor, mas eu cheguei aqui, o meu vaso, não é que ele rachou, ele está só o caco. Não tem problema, Deus está dizendo para você, eu posso fazer novas todas as coisas, quantas vezes forem necessárias. Sabe, você pode dizer, pastor, mas você não está entendendo. Eu errei, eu falhei, eu não sei se Deus ainda pode me usar, eu não sei se Deus pode resolver. Mas o que Deus está ensinando para Jeremias e também está ensinando para o nosso coração hoje mesmo quebrado, o barro não perde valor para o oleiro, não perde. Talvez você perdeu o valor para a sua empresa, talvez você perdeu o valor dentro da sua família, talvez você perdeu o valor para você mesmo, mas nas mãos do oleiro você não perde valor. Por quê? Porque Deus é poderoso para usar as piores situações da nossa vida, para resolver. Sabe, quando a gente olha para portas fechadas, para crises, para enfermidades, para coisas, talvez a gente olha hoje e a gente está dizendo, isso aqui é o caos. Mas Deus está dizendo, é justamente esse o caos que eu vou usar para transformar o seu caráter, para transformar a sua vida, para fazer de você alguém mais resiliente. Porque senão, irmãos, a gente está à procura do quê? De um
gênio da lâmpada, que vai tornar a nossa vida... eu não sou o maior exemplo de academia do mundo, né? Eu só fico tentando ir, mas eu vou mais para conversar do que para treinar de verdade. Mas aí, o Cris está aqui. Eu esqueci que você estava aqui. Diante de Deus que eu esqueci que você estava aqui. Eu vou às vezes para conversar. Cris, não é todo dia que eu vou, não. Quando você está comigo, eu treino de verdade. Eu nem lembro mais o que ia falar. Fiquei envergonhado aqui agora. Eu não sou o maior exemplo. Mas a única maneira de um músculo crescer é sob tensão. Tem que tensionar. Por isso que a gente vai lá e o cara fala, não, faz de novo. Não, mas eu não aguento mais. Mas é exatamente agora, é nesse lugar onde você não aguenta mais que o seu músculo vai crescer. Agora, a gente quer crescimento sem tensão. E aqui eu já quero emendar no segundo ponto. Porque é o processo de Deus que nos leva à transformação. É a tensão que te leva ao crescimento. Ninguém nunca cresceu num lugar de conforto. Nunca. Não tem corpo que cresce num lugar de conforto. Não tem criança que cresce num lugar de conforto. Quando o Bruninho cai, às vezes eu vou lá e pego ele correndo quando eu vejo que machucou. Mas na maior parte das vezes que ele cai, eu sou o primeiro a falar, não, calma, não tá tudo bem. Esses dias, tadinho, a gente estava quarta-feira lá, né, no Adai 360. Aí lá o campestre é tudo carpete, né? Aí, tava tudo bem, a Cacá lá na frente, cultuando ao Senhor, eu lá no fundo da igreja, assistindo a pregação e tal. O Bruninho, do nada, ele tava andando assim, aí ele tropeçou, ele caiu de joelho, não deu nem tempo de eu chegar, ele ralou a cara assim, ó, no carpete, aí ficou um machucado na cara dele. Eu falei, vai parecer que eu sou irresponsável, mas eu não sou, eu acho. Mas caiu, levanta, porque é ali que aprende a dar um passo mais firme, é ali que aprende a tomar cuidado para não bater a cara nas coisas que está correndo, porque a gente não cresce em lugar de conforto. Se eu ficar carregando o Bruninho no colo para sempre, nunca vai aprender a andar. Agora, isso é verdade sobre as crianças e também é verdade sobre nós. Tem dia em que Deus precisa deixar a gente quebrar para a gente perceber que Ele está moldando a gente para algo maior. Tem uma frase muito famosa no desenvolvimento humano. A gente já postou essa frase na internet, né, às vezes, mas eu nunca usei aqui, mas hoje faz sentido. Uma frase que diz assim, só vive o propósito quem suporta o processo. Já falou isso, né, alguma vez? Eu também. Só vive o propósito quem suporta o processo. É muito bonito de postar, porque é uma frase verdadeira, mas ao mesmo tempo é difícil de viver, porque o processo normalmente não é confortável. Alguém que quer emagrecer, ou alguém que quer ganhar peso, esse é o propósito. Vai ter que encarar os exercícios físicos, esse é o processo. Alguém que quer juntar dinheiro, esse é o propósito. Você vai ter que se abster de algumas coisas hoje para conseguir juntar dinheiro depois, é o processo. Alguém que quer se envolver mais na igreja, não, pastor, eu quero, mas a minha agenda é tão complicada. Você quer se envolver mais? Quero, esse é o propósito. Vai ter que mexer na sua agenda para conseguir encaixar, é o processo. A verdade é que o processo de Deus para o nosso crescimento em qualquer área da nossa vida não é confortável. E quando a gente pensa no oleiro, isso fica claro. Porque o oleiro tem que pressionar, o oleiro tem que tirar os excessos. É a roda girando o tempo todo, enquanto ela gira, é o oleiro tirando o excesso do barro para deixar do jeito que ele deve ficar. E às vezes na metade do processo o barro racha, aí o oleiro vai e amassa de novo, leva para o fogo e traz de volta. Irmãos, às vezes o que a gente está chamando de pressão da vida é simplesmente a mão de Deus apertando a gente para dar forma. Você está dizendo, pastor, mas a minha vida está cruel demais. Não, não é cruel não. É só o oleiro te amassando para te encontrar na sua melhor versão. Porque de outro jeito você não chegaria. Quer dizer, ou ele aperta a gente, ou a gente não se torna um vaso nas mãos dele. Vai viver sempre como barro. Por isso que às vezes Deus nos coloca em situações que nos desafiam, nos corrigem, nos tiram da zona de conforto. Pode ser uma dificuldade no trabalho que testa a nossa paciência, pode ser uma crise no seu matrimônio que está potencializando quem o seu casamento vai ser no futuro. Eu estava conversando hoje, né, com o pastor Ed, e o pastor Ed falou, pastor, quantos anos de casado, pastor? Desculpa.
19. Obrigado. Quase, pelo amor de Deus, peguei de surpresa, pastor. 19 anos de casar. Ixi, aí azedou. Pastor, fui eu, tá? Não fui ele. Então, não foi ele. 27 anos juntos. Pô, aí, ó, já ganhou, porque essa nem ela sabia. Pô, e aí o pastor me contando hoje aqui na igreja, Diego, eu vivi coisas nos primeiros anos de casado que Deus usa hoje para a gente conseguir abençoar outros casais. Mas quem podia imaginar, pastor? Quando você estava lá, nos primeiros anos, primeiro, segundo, terceiro, você fala, meu, não é possível. Não é possível que eu vou viver isso aqui, para quê? Aí hoje, 27 anos depois, você olha e fala assim, agora eu entendi. Agora eu entendi. Porque é assim que Deus faz. Às vezes Deus te leva para lugares que você não entende hoje, mas você vai entender no futuro, quando Deus usar as suas experiências, aquilo que rachou hoje, para você conseguir ajudar outras pessoas que estão trincadas amanhã. Tudo isso é o toque do oleiro, mexendo no nosso caráter. Preparamos para a gente ser como vasos segundo a sua vontade. Eu fico imaginando se o barro pudesse dizer. É que o barro não fala, né? Mas você acha que é confortável? Fica girando o tempo todo. Gira, 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 gira. Aí mexe daqui, mexe de lá, e vem água para cá, e volta, e amassa. Não ficou legal, vai de novo. Amassa de novo, vai de novo. Tá quase pronto. Rachou, não, vai de novo. Eu acho que o barro podia dizer, ei, pelo amor de Deus, não está confortável esse negócio não. Só que ele não sabe, e muitas vezes a gente também esquece, que sem essa pressão, o vaso jamais teria estrutura. Significa que muitas vezes Deus vai trabalhar em nós, por meio de situações que à primeira vista parecem apertadas demais, parecem difíceis demais, parecem complicadas demais. Só que é nesse giro constante dessa roda da vida, sob as mãos firmes de Deus, que Ele vai tirando as bolhas, é ali que Ele vai corrigindo os excessos, é ali que Ele vai dando forma àquilo que Ele mesmo sonhou para que a gente fosse. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, não queira o propósito sem passar pelo processo. Não queira viver o que Deus tem para você no futuro, sem antes estar disposto a fazer a oração dizendo, molda-me, Senhor. Molda a minha vida, porque senão você vai chegar lá, mas vai chegar sem o preparo necessário. Talvez hoje é dia da gente parar de reclamar daquilo que Deus está fazendo e começar a olhar com olhos espirituais para a bênção que é ser moldado pelo Senhor. Então, antes de reclamar da pressão, lembre-se com muito carinho, o oleiro não está te destruindo, ele está te estruturando. O aperto não é punição. Aperto é cuidado de Deus. Toda vez que eu deixo o Bruninho cair no chão e levantar sozinho, talvez para ele, às vezes ele olha e fala assim, pô, cadê meu pai? Eu não estou dizendo que eu faço toda vez não, irmãos, tem hora que eu vou lá e eu sou o primeiro a pegar. Mas toda vez que eu deixo ele cair, deixo ele levantar, talvez para ele é punição, mas no futuro ele vai saber, é cuidado. Cuidado para que ele cresça um homem diferente. É assim que Deus faz na vida da gente também. Se está doendo, se está demorando para cicatrizar, se parece que Deus está girando a roda sem parar, ei, tenha calma. Ele te trouxe aqui para te lembrar que Ele não perdeu o controle da sua vida. Que Ele é aquele que quando as coisas se quebram, Ele não te descarta. Talvez você foi descartado em muitos lugares por onde você já passou. Mas Deus não descarta não, Ele só vai te amassar de novo, respirar fundo e dizer, eu posso fazer novas todas as coisas. A pergunta de hoje é, será que a gente está disposto a viver essa realidade? Será que a gente está disposto a ser moldado pelo Senhor? Suportar esse processo? Eu encerro aqui, a grande prova da nossa espiritualidade não é quando a gente consegue suportar aquilo que a gente consegue entender, sabe? Porque tem coisas que a gente vive e a gente entende que está vivendo. São transições. A gente está vivendo uma temporada muito difícil financeiramente na igreja, mas dá para entender. A gente está numa linda reforma. Faz sentido. Mas a prova da nossa espiritualidade não é quando a gente suporta aquilo que a gente entende. A grande prova da nossa espiritualidade é quando a gente suporta aquilo que a gente não entende.
É quando Deus está rodando a gente na roda ali, moldando e quebra. E você fala, meu, como assim quebrou? E Deus fala, fica tranquilo, amassa de novo. Que Deus nos encontre maduros o suficiente para conseguir entender que Ele não perdeu o controle. Que a gente ouça hoje aquilo que Ele disse para Jeremias. Jeremias, ou João, Maria, Pedro, Moisés, será que eu não posso fazer com vocês assim como o oleiro fez com barro? Para que no final, esse barro, talvez hoje sem forma, sem função, que a gente não consegue entender muito bem o que está acontecendo, possa se tornar um vaso de honra para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude nesse caminho. Eu quero orar por você. Você pode se colocar de pé onde você está. Quero te dar 10 segundos para você fazer essa oração. Dizendo, Senhor, molda-me. Molda, Senhor, a minha vida. Qual é a área que você está precisando que o Senhor coloque as mãos firmes dele sobre você? Qual é? Ah, Senhor Jesus, nós sabemos que fomos criados para te adorar. Sabemos que fomos criados para a glória do seu nome. Isso ninguém tira de nós. A nossa vida é sua. É por isso que nós erguemos a nossa voz hoje para orar. Molda-nos, ó Deus, conforme a sua vontade. Não conforme a nossa. A nossa é confortável demais. Molda-nos conforme o seu querer. Deus, que a sua mão firme esteja sobre a nossa vida, apertando onde tem que apertar, tirando os excessos de onde tem que tirar, mexendo onde tem que mexer. Semana passada nós pedimos para que o Senhor nos sondasse. Hoje nós te pedimos, molda o nosso coração, molda quem nós somos. Alguns aqui que precisam hoje ser moldados no seu caráter, outros no seu temperamento, outros na forma como gasta o seu dinheiro, outros na forma como encara a vida na igreja. Deus, independente de qual é o lugar, molda a nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Queremos ser como vasos, como barro na mão do oleiro. Quebra, Senhor, a nossa vida e faz de novo se precisar. Mas nós queremos ser conforme a sua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.